Bom, vamos começar hoje com o capítulo E desse manual, né, do manual com Jesus. Né, e na versão de vocês eu tenho uma versão mais antiga, né, eu tenho quase que o manuscrito aqui do pastor Otto. Né, na versão de vocês, página 206. 206, na minha 106. Não, é aí. Isso aí. 218. 218, é. E Não, tá certo. número 33, tá? 218. 218. Como se deve orar? As referências são, e eu gostaria de dar uma olhada nesse texto ali, o primeiro texto, Mateus 6. Tem um paralelo em Lucas 11, tá? Mas Mateus 6, em princípio, para a gente ler aqui, vamos pegar a partir do versículo 5, tá? No início, Jesus faz um alerta no início do capítulo 6 a respeito do praticar deveres religiosos em público para ser visto pelos outros. E aí ele vai citar a oração, depois o jejum, né? Depois, quer dizer, ele vai falar a respeito da postura do cristão diante de uma série de coisas. Né? E talvez aí a gente possa botar também a oferta, que é um dos capítulos também, diversas coisas que podem ser usadas como formas de se praticar, não é? A sua fé, podem pelo menos tender a ser interpretada como uma maneira de fazer alguma coisa para ser visto pelos outros. Tá? E aí quando ele fala da oração, por isso também que ele vai falar da oração, como fala ali a partir do versículo 5. Quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas para serem vistos pelos outros. Eu afirmo a vocês que isso é verdade, eles já receberam a sua recompensa. Quer dizer, quando Jesus fala aqui dos hipócritas, na verdade ele está falando de alguém bem específico. Todo mundo lembrou de um grupo muito específico, né? Que eram os fariseus. Os fariseus é que faziam isso. Os fariseus oravam em público e oravam na rua, nas esquinas, em lugares que eles podiam ser vistos por todos. E a grande questão é, também por eles serem fariseus e por fazerem o que faziam, o que as pessoas pensavam quando viam isso? Poxa, olha que homem de fé é esse. Olha que grande servo de Deus é esse. Né? Porque de fato os fariseus eram considerados, né? A nata dos servos de Deus aqui na face da terra. Né? E Jesus chama eles de hipócritas aqui. Quer dizer, se a gente ora em público para ser visto, né? Isso é hipocrisia. Né? Ou tende a ser, pelo menos, interpretado assim. Orar de pé na sinagoga, quer dizer, mesmo na sinagoga, que era o lugar, que era tipo a igreja, né? Ele está lá orando em pé para que todos vejam. Né? Como é que eles já receberam a sua recompensa? Quer dizer, o que eles queriam? Ser visto. Eles queriam ser vistos, eles queriam aparecer. Eles já apareceram, pronto, já receberam a recompensa deles. Eles já tiveram o que queriam. Eles não precisam nem ser ouvidos por Deus. Essa que é a questão de Jesus, né? Eles não oravam para serem ouvidos, eles oravam para serem vistos, né? Para serem admirados. E é isso que Jesus diz aqui, né? Por isso, versículo 6, mas você quando orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu Pai, que não pode ser visto. O seu Pai, que vê o que você faz em segredo, lhe dará a recompensa. Por que Jesus diz para a gente orar de maneira privada? Primeiro, tem a ver com essa questão de reconhecimento público, né? Uma oração, ela não precisa ser feita em público. Ela tu faz ela num ambiente em que tu pode te concentrar, num ambiente em que tu não está te preocupando com o que os outros estão pensando a teu respeito. Tá? Na realidade, até a palavra usada aqui não é quarto, é banheiro, que era o único cômodo da casa que tinha tranca, né? Mas enfim, aqui
a razão de Jesus ter dito isso é porque era um ambiente privado, que tu, né, podia ficar tranquilo. Então, para não escandalizar as pessoas, o quarto está bom. Né? Dá para dizer que no quarto. Né? Quer dizer, Deus escuta a nossa oração e vê o que a gente está fazendo, mesmo que ninguém esteja vendo. Essa que é a questão. E Ele vai responder, quer dizer, já que a gente não está orando para ser visto pelas pessoas, né, a gente está orando de fato para ser ouvido por Deus. Tá? E aí, versículo 7, nas suas orações não fiquem repetindo o que vocês já disseram, como fazem os pagãos. Orações de outros povos a outros deuses. Eles pensam que Deus, ou um Deus, né, os ouvirá porque fazem orações cumpridas. Não sejam como eles, pois antes de vocês pedirem, o Pai de vocês já sabe o que vocês precisam. E aí, 9, portanto, orem assim: Pai nosso que está no céu, santificado. E aí ele ensina o Pai Nosso. A grande questão é que a gente tem o Pai Nosso aqui e lá em Lucas 11. Não é? Aqui ele é colocado dessa forma, nesse contexto, mas lá em Lucas 11, o pedido parte dos discípulos. Senhor, ensina-nos a orar, assim como João ensinou os seus discípulos a orar. Mas nos dois textos, o início do versículo 9 é igual. Portanto, orem assim. Quer dizer, quando Jesus ensina o Pai Nosso, ele diz: orem assim. Agora vamos fazer uma comparação. Do versículo 7 e 8, né? Não fiquem repetindo, ou na outra tradução, não orem com vãs repetições. Né? Uma repetição que não leva a nada. Agora, não orem com vãs repetições. E a gente ora o Pai Nosso com as mesmas palavras, a gente repete. E aí a gente deve orar o Pai Nosso ou não? Esse é o grande argumento de grande parte das igrejas evangélicas que não oram o Pai Nosso. Orar o Pai Nosso é fazer o que os católicos fazem quando rezam o terço, né? Vãs repetições, ficam um monte de vezes falando a mesma coisa, não estão nem pensando no que estão falando, não estão nem refletindo. Então até tem gente que faz isso no ônibus, lendo as placas na rua, está lá rezando o terço, ora tantos Pai Nossos e tantos Ave Maria. Né? E aí, a gente ora o Pai Nosso ou não ora? A gente deveria orar o Pai Nosso? Será que o que a gente faz no culto também não é vã repetição? Essa é uma crítica que fazem a gente. Como é que a gente sai dessa? Primeira questão que eu gosto de lembrar quando a gente lembra dessa discussão é o início do versículo 9. Que Jesus disse antes de ensinar o Pai Nosso orem assim. Isso significa que se a gente não orar o Pai Nosso, nunca, a gente está descumprindo essa ordem de Jesus. Não é? Então, seria uma grande contradição que Jesus ali no mesmo lugar esteja dizendo para a gente não orar o Pai Nosso e para a gente orar o Pai Nosso. Tá? Ensinando a gente a orar o Pai Nosso, mas não usem isso. Tá? Não faz sentido. Né? A grande questão é a seguinte, não é orar ou não orar o Pai Nosso. Não é essa a crítica de Jesus. A crítica de Jesus é que qualquer oração pode se tornar uma vã repetição. Qualquer tipo de oração. Uma oração que todo mundo sabe, uma oração que ninguém sabe, uma oração espontânea, uma oração escrita e preparada previamente. Qualquer uma pode virar vã repetição. Não é? E eu sempre lembro que grande parte dos evangélicos que questionam, né, a oração dos Pai Nossos, as rezas, a reza dos católicos que nos questionam porque a gente ora o Pai Nosso, vocês já prestaram atenção nas orações, e especialmente se a gente ouve algum evangélico orando mais de uma vez, vocês já prestaram atenção em quanto a oração é repetitiva? Por exemplo, um exemplo só, a palavra Senhor.
ela é dita umas 3 vezes em cada frase. Não é? E se a gente for pegar, por exemplo, a oração de determinado pastor em determinado culto, num dia, e vai pegar no outro, e vai pegar no outro, vai pegar no outro, se a gente for comparar, é a mesma. É exatamente igual. Quer dizer, e eu uso como exemplo uma experiência que é minha desde criança, que eu oro antes de dormir, e quando eu percebi, eu estava fazendo, pedindo a respeito das mesmas coisas todos os dias e orando a minha oração espontânea com as mesmas palavras. Não sei se isso já aconteceu com vocês, mas isso é muito comum. A grande questão não é as palavras que a gente usa, se a gente vai preparar antes ou não, se a gente vai fazer a oração que Jesus ensinou com essas palavras ou não. A grande questão é em que espírito. Eu estou ali falando com Deus, eu estou pensando e refletindo sobre cada coisa que eu estou dizendo. Não é? Então é como se a gente estivesse falando com alguém mecanicamente. Às vezes tem, né? Uma pessoa chata no telefone, né? A gente está lá, a gente está prestando atenção em outra coisa. A gente está dizendo, só para dizer que a gente está ali. Né? Quer dizer, a oração não pode ser assim. Essa que é a questão, é isso que Jesus está ensinando aqui. Não é? Por isso, primeiro, Jesus ensina com o seu exemplo a respeito da oração. Tá? Ele orava muito, e aí a gente pode olhar até para a história da igreja e ver que muita gente foram grandes exemplos de oração. Lutero foi um deles. Ele dizia uma coisa muito interessante sobre a oração, que se hoje eu tenho muita coisa para fazer, isso significa que hoje eu vou precisar orar muito tempo, orar muito, para conseguir fazer tudo que eu preciso fazer, né? Quer dizer, a gente pensa o contrário, né? Tem muita coisa para fazer, não vai dar tempo de orar. O Lutero vai dizer, não, aí é que eu preciso orar mais tempo ainda. Vou precisar me dedicar mais tempo para isso. Bom, lá em Lucas 11, os discípulos pedem para Jesus, né, ensina-nos a orar. E volta e meia, talvez a nossa oração devia conter muito mais isso, né? Talvez uma oração possa ser, né, bem completa. O Senhor ensina-nos a orar, amém. Talvez é uma oração extremamente completa. Essa aqui é esse pedido que os discípulos fizeram para Jesus, né? Mas é interessante que Jesus, quando ele vai explicar como orar, é uma forma de orar, ele fala muito a respeito de como não orar. Não é? Não como os hipócritas, não como os fariseus, em público, né? Eles já receberam a sua recompensa e não fiquem simplesmente repetindo. Quer dizer, Deus ele não vai se convencer e então resolver nos atender porque a gente está enchendo, né? Porque a gente está falando demais. Não, vou me ver livre desse cara de uma vez e vou atender. Se bem que a gente podia até refletir um pouco sobre o texto da parábola do juiz iníquo que Jesus conta. Uma viúva estava insistindo com o juiz atendeu para que ela parasse de encher o saco dele. Mas a grande questão, a comparação bom, se um juiz iníquo, um juiz que não teme a Deus, atende aquela viúva, né, porque ela insiste e ele não quer atender ela, quanto mais Deus que quer nos atender, né, a comparação é essa que o texto está fazendo. Né? Ele não diz que Deus vai nos atender porque a gente insiste, né, porque a gente não larga. Né? Então, como se deve orar? Num ambiente privado, né? Oração particular, a portas fechadas, enfim. Né? E nós temos o Pai Nosso como um modelo também de oração. Jesus ensina a oração por meio do Pai Nosso. O que nós deveríamos pedir? Né? O que está incluído nas nossas orações? O que a gente devia incluir mais? Né? Bom, orar é falar com Deus. Muita gente diz que nos nossos ambientes, até dentro da igreja, a gente não costuma orar. Né? As pessoas, os cristãos, os membros, não têm esse costume assim. Eu fiz com a turma de confirmandos que está agora se confirmando.
Nós falamos sobre oração e eu, a partir de agora, a lição para vocês. Cada um de vocês prepara a oração e eu não termino mais as aulas orando. Agora vocês que terminam. Quer dizer, porque a gente precisa quebrar esse ciclo, essa ideia de que orar é coisa de pastor. Não, orar é coisa de cristão. Então, né, o pastor, sim, como cristão, também ora. Muita gente diz, pô, mas eu não sei orar. Falar com Deus, não sabe falar com o vizinho, não sabe. É assim que a gente ora. Volta e meia, lógico, quando a gente pensa que Jesus ensinou uma oração, que essa oração tem uma estrutura, tem coisas que, aí tudo bem, a gente pode pensar que uma oração bem estruturada seria melhor, mas isso não significa que a gente não possa falar do nosso jeito. Lembro de um colega de juventude que falava cheio de gíria, né? E que a oração dele era cheia de gíria. Era um dos poucos que, quando o pastor dizia, alguém quer orar, e era engraçado, era difícil segurar na oração dele, porque ele orava ali do jeito que ele falava. Protege agora a gente na volta para as nossas baias, né? Era o jeito dele, né? E curioso assim, né? O ponto 2 dos tópicos, eu não sei se vocês têm isso. Orar é falar só com Deus, não com anjos, não com homens, né? Isso tem a ver com o primeiro mandamento, né? Oração, ela tem um endereço só, né? Esse Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, né? Ok? Podemos ir adiante? Dúvidas, perguntas? Bom, o próximo capítulo é sobre a história do bom samaritano, a parábola do bom samaritano. Lucas 10, talvez é bom a gente abrir ali, mas vai ser difícil, eu vou tentar passar o mais rápido possível por ela, mas ela é cheia de detalhes assim, riquíssimos e curiosíssimos, até chocantes. Tá? Lucas 10, a partir do versículo 25. Interessante, ó, a pergunta começa, ou a parábola é contada por causa de uma pergunta do mestre da lei. Tá? O que eu devo conseguir para herdar a vida eterna? O mestre da lei esperava ouvir, siga a lei. Aí herda a vida eterna. Cumpre os mandamentos. Jesus respondeu com uma pergunta: o que as escrituras dizem? Como é que tu entende o que isso quer dizer? Né? E aí o homem respondeu: ame o Senhor seu Deus com todo o coração, com toda a alma, com todas as forças, com toda a mente, e ame o próximo como a ti mesmo. Quer dizer, um resumo da primeira tábua, né? Os 3 primeiros mandamentos, resumo da segunda tábua com os outros 7 mandamentos, né? Amar a Deus, amar o próximo, né? E Jesus diz: é isso aí, é assim mesmo. Faça isso, você viverá. E o homem então pergunta: quem é o meu próximo? Significa que ele não sabia da resposta que ele mesmo deu, né? Quer dizer, tentando, né? E aí Jesus conta a parábola para o mestre da lei, né? A quem que eu devo ajudar, né? Quem que e aí a curiosidade é assim, versículo 30, um homem descendo de Jerusalém para Jericó, né? Alguém que descia de Jerusalém para Jericó era um judeu, né? Um israelita, né? E uns ladrões o assaltaram, tiraram roupa, bateram nele e deixaram ele quase morto. Situação assim, foi uma tragédia, né? Na vida daquele homem. Aquele cara, ele precisava de ajuda. Agora, quem é que ia ajudar ele? Tá? Um sacerdote estava descendo por aquele caminho. Olha, o sacerdote era um pastor, né? No contexto religioso, o sacerdote era alguém de quem o povo de Israel esperava, né? Uma boa obra, né? Esperava que ele fosse compassivo, que ele mostrasse compaixão ali. E aí, quando viu o homem, tratou de passar pelo lado da estrada, quer dizer, fingiu que não viu,
aquele que todos os judeus que estavam por ali ouvindo, né, esperavam que ele fosse ajudado. Poxa, esse não ajudou. Talvez, se a gente fosse pensar assim, ele teria desculpa até para não ajudar. De repente era o próximo na escala lá no templo, ele tinha que fazer lá no templo, ele tinha que fazer lá na igreja, de repente. E o que é a história que Jesus conta nos faz refletir assim, que às vezes o comportamento, né, mais cristão é não ir na igreja, mas ajudar o próximo. Né? Se precisar, se eu a caminho da igreja se eu tiver que não ir no culto hoje, tudo bem, né? Então, e a gente vai sempre pensar que o melhor é estar lá na igreja, né? Passando como se não viu nada ali no meio do caminho, né? Bom, também um levita passou por ali, olhou e também foi embora pelo outro lado. Os levitas eram aqueles que serviam no templo, tá? A gente podia dizer que hoje seria alguém da diretoria, enfim, um líder de louvor, pode ser, né? Quer dizer, aquela pessoa que também admira, não é o pastor, tá? Mas é admirada na igreja porque é uma pessoa de liderança, uma pessoa assim que, né, de quem se espera uma coisa, se esperam, né, atos de amor, enfim, né? Alguém que seja modelo para os outros cristãos, né? Olhou e também foi embora pelo outro lado da estrada. Quer dizer, aquele outro de quem também se esperava compaixão, de quem se esperava um comportamento exemplar, esse não teve esse comportamento. Mas um samaritano que estava viajando por aquele caminho chegou até ali, quando viu o homem ficou com muita pena dele. Agora, o samaritano, olha, o que era ser um samaritano do judeu? É ser tudo o que de pior. É aquele que não pode ser usado de bom exemplo para nada. Eu ouso dizer para vocês, até para tapar eu ouso dizer para vocês que talvez se Jesus contasse hoje essa história, ele contaria que de repente quem passou por ali e ajudou foi um homossexual. Alguém assim que é aquilo que a igreja repudia, aquilo que a igreja não quer aquilo que a gente diz, é o exemplo de tudo de ruim que a gente, né? Alguém que não pode dar exemplo bom de nada, o samaritano, né? Mas esse se compadeceu, ficou com pena dele. Quer dizer, o impacto da parábola que Jesus contou para judeus, e o bom exemplo era um samaritano, o impacto era mais ou menos dizer hoje para a igreja, então, siga um exemplo desse homossexual. Puxa, o que é isso? O que Jesus está fazendo? Que absurdo isso que Jesus fez, né? Ficou com pena dele. Então chegou perto dele, limpou seus ferimentos com azeite, enfim, em seguida os enfaixou. Depois disso, quer dizer, cuidou pessoalmente dele, né? Foi um cuidado, ele dedicou tempo, ele dedicou recursos pessoais também nisso, né? Depois disso, colocou no seu próprio animal, ele teve que continuar a viagem a pé. Quer dizer, ele foi prejudicado com isso, né? Ele pagou o preço por isso, enfim, levou para a pensão, cuidou dele. No dia seguinte entregou 2 moedas de prata ao dono da pensão, dizendo: tome conta dele. Quer dizer, interessante, pagou do próprio bolso despesas, né? Comprometeu outros junto com ele. Quando eu passar por aqui na volta, pagarei o que você gastar mais com ele. Quer dizer, um outro compromisso, dizendo assim: olha, se precisar, né, gastar mais, eu gasto, tá? Então Jesus perguntou ao mestre da lei: na sua opinião, qual desses 3 foi o próximo do homem assaltado? Olhem, notem a resposta do mestre da lei: aquele que o socorreu. O mestre da lei não disse o samaritano foi, ele disse foi aquele que o socorreu.
Não admitir. Ele não admitiu que o samaritano foi melhor do que o levita, foi melhor do que o sacerdote, né? E Jesus respondeu: vai e faça a mesma coisa. Olha o impacto disso para um mestre da lei, não é? Seja igual ao samaritano, né? Assim, é assim que se cumpre aquilo que Deus quer. Bom, isso tentando, né, a pergunta foi como que uma armadilha, né, para Jesus. O próximo foi aquele que se compadeceu, né, do homem que precisava de ajuda. Perguntas? Quer dizer, a gente pode pensar muita coisa a respeito e refletir muita coisa a respeito desse texto. Talvez os cristãos poderiam começar confessando que, por exemplo, os espíritas fazem muito mais bem social do que nós cristãos. Né? E a gente precisaria aprender com eles isso. Né? Qual é o nosso problema? Que a gente tem uma doutrina tão bonita e tudo mais, a gente tem tanta dificuldade de colocar isso em prática. Né? A gente questiona tanto, né? Doutrinas de fato que não são bíblicas, mas volta e meia eles estão na prática tão melhor que a gente. Então, isso talvez, se a gente for pensar em trabalho missionário, trabalho social, né? Nesse sentido a gente precisa às vezes aprender com gente que não tem doutrina para nos ensinar, né? Mas que na prática a gente deveria buscar as obras que eles fazem com o da fé. Certo? Perguntas? Isso não seria o receio de que fôssemos interpretados ou a gente mesmo colocar a nossa fé em cima das nossas obras? Talvez seja uma proteção que se criou para não ser confundido, sei lá. Não sei. Eu acho que isso fica doutrinariamente tão claro, né? Mas Lutero vai até dizer assim: se existem mendigos na cidade, né? Se existe gente passando fome, mas é porque a igreja ali não está sendo a igreja, não está cumprindo o papel dela. Né? Poxa, aí olha o nosso país, olha a nossa cidade, ó, a gente está cumprindo a nossa função como igreja. Né? Tá bom, pregar o evangelho, sim, mas junto com isso, né? Como consequência, né? Esse é o grande texto da ação social, na verdade. É uma forma de mostrar o amor de Cristo. Exatamente. Como fruto da fé, não como um método evangelístico, porque normalmente a gente também vê isso, né? A ação social como método evangelístico. Né? Não existe relação. Pode ser que alguém, por causa do bem que a gente faz socialmente, que alguém se interesse em também conhecer aquilo que a gente crê. Pode ser. Né? Mas não é por isso que a gente faz, como cristãos. Né? Ok, podemos ir adiante? Eu gostaria de abrir Mateus 18. A gente leu esses textos aqui semanas atrás, tá? E para mim esse capítulo é extremamente precioso. Eu fiz o meu trabalho de conclusão. E no meu trabalho de conclusão tinha também um exegese dele. Então, a primeira questão é assim, o posicionamento do cristão, né? Como é que é o convívio entre o cristão, ou como deveria ser, como os cristãos deveriam buscar que fosse o convívio entre eles. Né? A primeira questão é de Mateus 5 ainda, né? Só citando, que
o nosso culto deveria nos lembrar da nossa vida fora do culto, né? E das nossas relações fora do culto, e a gente deveria reconhecer os nossos pecados e as nossas dificuldades de relacionamento, e o nosso culto a Deus, como a nossa oferta, né? Enfim, deveriam nos lembrar que a gente precisa se reconciliar com quem a gente brigou, né? Enfim. Então, aquele texto, né, que eu citei já no estudo da Santa Ceia, né? Quando a gente for trazer a oferta, lembrar que nosso irmão tem uma coisa contra ele. Deixa a oferta, vai se reconciliar com o irmão. Quer dizer, se reconciliar com o irmão é uma boa obra que Deus espera muito mais do que a oferta, né? O cristão é aquele que tenta evitar contendas, né? Lá em Mateus 5 também, né? Aquele que oferece a outra face. O que Jesus quis ensinar com oferecer a outra face? O que se espera quando o que alguém espera quando agride é que ser agredido de volta. Então, o cristão ele deveria se posicionar não como quem continua a briga, mas como alguém que quer terminar com ela. E se tiver que ficar com prejuízo, tudo bem, eu fico. É importante que a gente não, né, que a gente e isso também pode ser importante quando a gente vai falar a respeito de casamento, né? A respeito de amizade, a respeito de sair da igreja, a respeito, sabe? Talvez as pessoas que saiam da igreja porque brigaram com alguém devessem aprender muito mais sobre isso. E talvez até a igreja que tira alguém né, por causa de uma briga também deveria refletir mais sobre isso, né? Talvez, será que melhor não seria manter a pessoa aqui e a gente ir ajudando ela a conduzir ela ao arrependimento e ao perdão, mesmo não concordando com o erro, tenho refletido quanto a isso também, no caso, por exemplo, e aí eu vou citar de novo, porque é uma discussão que está muito aí na sociedade, né? E até agora a Igreja Católica está discutindo sobre a questão do acolhimento dos homossexuais, né? Na igreja. Agora eu não sei que rumo eles estão tomando, né, nessa discussão. Será que eles vão dizer assim, esse é um comportamento biblicamente aceitável? Né? Bom, com esse posicionamento a gente nunca vai concordar, por um lado. Só que, eu não sei até que ponto a gente não deveria, como igreja, né, não mudar o que a gente crê, né, mas dizer o seguinte, bom, Jesus nos acolhe e nos perdoa assim como nós somos e como nós estamos. E agora, então venha e se junte a nós e a gente aqui quer ajudar um ao outro, né? Na medida em que a palavra de Deus vai sendo ensinada para a gente e tudo mais, ela vai também nos levando ao arrependimento de cada um dos nossos pecados, e às vezes leva um tempo até cair a ficha, né? E a gente de fato se arrepender, né, de determinados pecados nossos, e talvez a gente como igreja a gente elege alguns pecados para dizer, não, esses aqui a gente não vai tolerar de jeito nenhum, né? E talvez a igreja devesse ser um pouco mais tolerante com o pecado, não concordando com ele, não é isso, mas a questão porque, e a grande questão é que diante de alguém, um homossexual ou de um defensor, né, da causa, enfim, a gente logo vai para a condena. Talvez esse seja o grande problema do posicionamento da igreja hoje, né, diante dessa situação. Mas eu não vejo a nossa igreja Não, a nossa igreja não, mas ela é colocada no balaio dos evangélicos, homofóbicos e, né, e agora
Porque é o mesmo que, por exemplo, logar alguém ou roubar, ou que seja lá quantos que talvez loguem e que estejam também aí no nosso meio, né? E que também, nem por isso se deixa de pregar que Exatamente. fazer isso é errado, né? Assim também o homossexualismo, se ele tiver, ele tem que aceitar que daqui a pouco ele vai ver que ele não está certo, mas... Sim, sim. Então, o grande problema é que, neste caso, a gente quer ir muito rapidamente para essa afirmação. Não é? A gente quer muito rapidamente se posicionar no sentido de dizer assim, não concordamos com esse comportamento. Não é? E o que não está errado. Não é? Agora, sim. em outros casos, a gente dá um pouco mais de corda e a gente tolera um pouco mais. Sim. Não é? E talvez tolere a vida toda. Não é? E às vezes até a gente fala e a pessoa finge que não ouve, enfim, quer dizer, fica aquele dito por não dito muitas vezes, né? Mas no caso, né, do homossexual, isso a gente não admite. Né? Quer dizer, como é que agora, bom, saída para isso eu não tenho, né? Mas a grande questão é que não, vamos dizer assim, a gente não deve deixar de confessar o que a gente crê, por um lado. Mas, por outro lado, a gente deveria evitar a contenda. A gente deveria evitar o conflito pelo conflito. Um dos grandes males para mim nessa discussão é que a discussão ela é uma discussão que tem sido pública entre radicais dos dois lados. Exato, é que está radicalizando tudo, assim como... Bem, mas é isso, a questão, né? Extremistas. Extremos. Então... O racismo também está sendo tratado pelos dois extremos. E aí é que dá contenda. Bom, e aí então o texto de Mateus 18, ele fala, bom, olha só, começa com a pergunta quem é mais importante. Jesus traz a criança, né? Alisson pregou sobre isso, né? Quer dizer, a criança é a modelo de quê? Né? A criança não é um modelo de nada de bom, de novo. Né? A criança é um modelo de alguém que precisa de cuidado, que dá trabalho e que não vai oferecer nada. Né? Só tira. Né? Tira, né? Tem que dar atenção, tem que dar... Então, esse é o modelo. Né? Jesus vai dizer, bom, quem é o mais importante na igreja, então? Sabe aquele irmão, sabe, que enche, que a igreja não ganha nada com ele, tá? E que ele a igreja só precisa investir nele, vai, né? E até gasta com ele, investe tempo e tudo mais, e nunca tem retorno. Então, esse é o mais importante. Então, e aí então Jesus fala a respeito da seriedade do pecado, né? Se uma das suas mãos, se um dos teus pés faz com que tu peque, arranque fora. E aí depois conta a história da ovelha perdida, né? E aí chega no capítulo 15, no versículo 15, se o teu irmão pecar contra você, vai e mostre o seu erro. Quer dizer, a gente vive num contexto social que não permite isso aqui, tá? Que toma como uma ofensa pessoal se a gente for chamar a atenção da pessoa por qualquer coisa, não é? Mas os cristãos deveriam saber que aqui na igreja cristã nós somos uma família em que que as pessoas têm a ver com a minha vida, sim. Então, assim, porque o discurso social é ninguém tem a ver com a minha vida. Né? Tá bom, lá no mundo pode ser. Tá? Agora, sim, como cristão, todo mundo aqui tem a ver com a tua vida, sim. E todo mundo aqui se preocupa um com o outro, né? De maneira que todo mundo tem a liberdade, sim, de vir falar contigo. Né? Se sabe que tu está agindo errado em determinado momento, mas lógico, isso com carinho, isso como demonstração de cuidado. E aí até
O texto lá do Antigo Testamento vai dizer assim: se tu sabe que teu irmão está pecando, né, e tu não alerta ele que ele está pecando, que ele pode ir para o inferno por causa desse pecado, tu vai ser responsável pelos pecados do teu irmão. Não é só uma recomendação para o cristão, é uma obrigação do cristão alertar o irmão que ele pecou, né? Bom, o contra ti aqui, eu estudei bem esse texto, então esse eu posso dizer bem, né? Se teu irmão pecar contra você, o contra você ele precisava estar aqui entre concheitos, tá? Porque é uma variante textual, tá? Não está em todos os textos originais, enfim, e nos mais confiáveis, aliás, não está. Então provavelmente não faz parte do texto original. A questão é se o teu irmão pecar, não necessariamente contra mim. Quer dizer, eu não passo a ter uma certa responsabilidade com o pecado do meu irmão se ele cometeu contra mim só. Não, tem a ver com a vida dele, né? Porque eu me preocupo com a salvação dele, então eu preciso também me envolver nisso, né? Sujar a mão do pecado do outro, né? Se o teu irmão pecar, mostra o erro. A grande questão vai falar com ele. E o que a gente costuma fazer no comportamento humano? Vai falar com o outro sobre ele, né? Quer dizer, o ser humano costuma fazer isso, né? Fala com todo mundo, né? Menos com a pessoa, né? Ou até assim, quando a pessoa briga com a gente, né? Fala uma coisa com a gente. Por quem que a gente... Olha só, mas ele me falou. Adianta falar comigo, volta e meia as pessoas vêm do pastor, né? É comigo que tem que falar? Não, é com a pessoa, vai lá e fala com ela, né? Normalmente, se essa conversa tem tudo para dar certo, né? Entre cristãos, entre pessoas que não têm problemas em reconhecer os seus erros, os seus pecados e pedir perdão um para o outro, então, terminou ali o problema, não é? Agora, bom, e adiante faça isso em particular, só entre vocês dois. Se essa pessoa ouvir o seu conselho, você ganhou de volta o seu irmão. Quer dizer, tá tudo bem, é isso que tem tudo para acontecer entre cristãos, né? Duas pessoas têm problemas entre elas, né? Conversem vocês dois, né? Agora, se ela não ouvir, leve com você mais uma ou duas pessoas para fazer o que mandam as Escrituras Sagradas. Elas dizem que qualquer acusação precisa ser confirmada a palavra de pelo menos duas testemunhas. Aí é preciso saber assim, como é que isso foi interpretado ou mal interpretado ao longo da história e o que o texto está de fato dizendo. Tá? Eu já vou para o terceiro passo, só para a gente fazer essa comparação. Se a pessoa que pecou ouvir essas pessoas, se a pessoa não ouvir essas pessoas, conte tudo à igreja. Se ela não ouvir a igreja, trate como um pagão ou como um cobrador de impostos. Esse texto aqui foi usado como base de como que um mecanismo de exclusão na igreja. Vamos dizer assim, como tirar alguém da igreja? É assim, né? Vai lá sozinho, fala com a pessoa, né? E aí, por exemplo, isso é usado muitas vezes para dizer assim, como é que a gente corta o nome da pessoa aí do cadastro de membros? A pessoa não vem. Vai o pastor lá, aí o pastor vai lá e fala com a pessoa, olha, precisa voltar para a igreja, senão eu vou cortar o teu nome lá, hein? Mas aí, como o texto diz que não pode ser assim na primeira tentativa, tem 3 tentativas. Vai lá o pastor, ou o presidente e o tesoureiro, né? Vão lá, e aí, vai voltar ou não vai? A gente está te dando mais uma chance, hein? A pessoa não volta. Aí, manda uma carta convocando ela para a Assembleia, né? Se não comparecer à Assembleia, vai ser excluído, né? Conta tudo para a igreja, para a Assembleia. Olha, essa pessoa, o pastor foi lá, né? Foi o pessoal da diretoria, a pessoa não apareceu. Corta o nome dela aí então, tá? Tudo bem. Ela então não ouviu a igreja, né? Consideramos ela gentil e publicana. Esse mecanismo se criou ao longo da história da igreja, se chamou isso de disciplina eclesiástica. Agora, pensa bem. Olha o que o capítulo de Mateus 18 está falando. Ele está falando que aquele cara lá que não vem na igreja é o mais importante. Aquele que vai dar trabalho. Aquele é o que vocês vão gastar todos os recursos de vocês para trazer essa pessoa de volta. Ele é precioso, ele é importante. Não dá para descartar ele.
Depois ele fala a respeito da questão dos... Olha o versículo 6. Quanto a esses pequeninos que creem em mim, se alguém for culpado de um deles me abandonar, seria melhor que essa pessoa fosse jogada no mais fundo do mar, com uma pedra grande amarrada no pescoço. Olha, se vocês forem culpados por aquele lá me abandonar, vocês forem, foi o último a dar o chute no cara, vou cobrar isso de vocês. Depois da história da ovelha perdida, olha, Deus fica muito feliz quando encontra a gente, quando consegue trazer a gente de volta. E aí ele fala como é que a gente vai atrás do irmão que peca. Quer dizer, esse texto aqui ele não pode ser usado, não tem como enxergar ele como que Jesus estava dando a receita de como tirar alguém da igreja. Pelo contrário, é como se traz de volta. E Jesus não está falando de 3 tentativas de trazer a pessoa de volta. Ele está falando de 3 níveis de tentativa. Quer dizer, quem sabe eu vou lá falar com o cara e eu vou 30, 40, 50 vezes lá falar com ele, só eu. Olha, quando eu chegar à conclusão de que sozinho eu não vou conseguir trazer esse cara, eu vou chamar mais gente para ajudar. Para ajudar a fazer o quê? A trazer ele de volta. Esse é o objetivo. O objetivo não é tirar o nome dele do cadastro da igreja. O objetivo é trazer ele de volta. Olha, essas 2, 3, 4 pessoas que foram envolvidas também disseram, olha, não sei mais o que fazer. Acho que o cara não vai voltar. O que a gente vai fazer? Bom, vamos chamar a igreja toda se for preciso. Para quê? Para trazer o cara de volta. Vamos envolver todo mundo. Vamos ver, olha, tarefa de vocês aí, ó. Próximos tempos, vamos atrás desse cara. Esse é o objetivo, trazer ele de volta. Só que pode chegar um momento em que ele não vai ouvir ninguém na igreja. E aí o que se faz? Se abre, se desiste dele. Olha o final do 17 ali. Se ele não ouvir a igreja, trate-a como um pagão, um cobrador de impostos. O que é ser pagão ou cobrador de impostos? A igreja largou a mão, desistiu dele. Não, a igreja chegou ao ponto de reconhecer que ele não é mais um dos nossos. Só que um pagão e um cobrador de impostos é alvo de missão. A gente não vai. Começa tudo de novo. Começa tudo de novo. A gente vai atrás dele de novo. A gente não vai mais atrás dele como um dos nossos. A gente vai reconhecer que, poxa, ele não é mais um dos nossos. Mas a gente não vai largar dele. A gente vai tratar ele como um alvo de missão. A gente precisa trazer esse cara de volta. Quando nós começamos o trabalho aqui, você trabalhava muito nisso justamente para... Sim, para excluir. Era muito comum isso. Né? A igreja teve essa visão. Só que existiu até isso como doutrina na igreja. Bom, eu escrevi contra isso, tá? Na minha trabalho de conclusão no seminário. Isso em outras igrejas é até pior, até mais perverso ainda. Quem era Mateus que escreveu esse texto aqui? Cobrador de impostos, exatamente. Quer dizer, alguém que foi alcançado como alvo de missão. Quer dizer, ele escrevendo, dizendo assim, se não der certo, trate como vocês me trataram. Antes de eu ser um discípulo de Jesus. Vem atrás de mim. Vão atrás desse cara. E aí, interessante, depois lá a história do empregado mau, né, que não quis. Eu acho que depois tem até a parábola do credor incompassivo. Está no mesmo contexto, né? Por favor, perdoem esse irmão, né? Vocês tiveram tantas dívidas perdoadas aí, né? Perdoem esse cara, né? Ok? Podemos ir para o credor incompassivo, então? Bom, a pergunta de Pedro, né? Quantas vezes devo perdoar o meu irmão que peca contra mim? 7 vezes? A lei exigia no Antigo Testamento que fossem 3. Pedro foi achando que estava sendo muito assim misericordioso. É mais do que a lei dizia, 7.
E aí Jesus responde: não. Você não deve perdoar 7 vezes, mas 77 vezes. Ou 70 vezes 7. Quer dizer, existem 2 maneiras de se entender isso. Eu prefiro 70 vezes 7, por quê? Não. Quer dizer, olha, para mim, eu acho que o 70 vezes 7, ele transmite melhor o que Jesus queria dizer. Quer dizer, por que Jesus responde com uma conta a pergunta? A resposta de Jesus para mim foi muito claramente: não fiquem fazendo conta quantas vezes vocês estão perdoando o cara, perdoem sempre. Vamos ficar agora dizendo: só um pouquinho, eu anotei 1, 2, 3, vamos fazer conta quantas vezes. Fique fazendo conta. Deus não fica fazendo conta quando perdoa a gente, né? Ele simplesmente perdoa, passou, né? Então, essa questão do perdão, né? Quantas vezes, né? Refletimos há pouco sobre isso, né? Quer dizer, uma dívida pequena, uma dívida grande, né? Poxa, tinha o rei perdoou uma dívida muito grande, né, do céu, impagável, e ele não, né, se negou a perdoar uma dívida que até era grande, mas podia até ser pagada, podia ser pago. Quer dizer, o perdão, o nosso perdão é também um resultado, é uma consequência do perdão que Deus nos dá, né? Deus espera que a gente perdoe também. Então, não é uma condição, tá? Não deve entender como condição, mas uma consequência, né? E isso colocado aqui, vamos de novo para aquele sistema lá excludente, no meio desse texto, né? Extremamente, que Jesus está dizendo: perdoem sempre, tratem com carinho aquele que precisa de mais cuidado, aquele que não puder oferecer nada, né? E aí no meio daquilo lá Jesus vai ensinar como é que se tira a gente da igreja? Não faz sentido, não faz sentido. Perdoem sempre, não, né? Porque deixa muito claro que o objetivo de vocês ali é perdoar, é isso que é, né? E que ele esteja de volta aí com vocês, tá? Podemos ir para o 37? Capítulo 37. Olha, isso aqui, olha que novembro está aí. Vou falar muito de oferta em novembro. Vamos para Mateus 6, do 1 ao 4. Só está em dezembro. Está de férias Ao exemplo. Olha ali. Tenham cuidado de aquilo que vem antes da oração, né? A gente leu da oração antes, né? Tenham cuidado de não praticarem os seus deveres religiosos em públicos, a fim de serem vistos pelos outros. Vocês agirem assim, não receberão nenhuma recompensa do Pai de vocês que está no céu. Quando você der alguma coisa a uma pessoa necessitada, não fique contando o que fez, como os hipócritas fazem nas sinagogas e nas ruas. Eles fazem isso para serem elogiados pelos outros. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Eles já receberam a recompensa. Mas você, quando ajudar uma pessoa necessitada, faça isso de modo que nem mesmo o seu amigo mais íntimo fique sabendo o que você fez. Isso deve ficar em segredo. Seu Pai que vê o que você faz em segredo lhe dará recompensa. Quer dizer, muitos usam isso para, por exemplo, ser contra o envelope da igreja. E aí? Por que existe o envelope? O envelope ele é bom em diversos sentidos. Ele é bom para que eu controle a minha oferta. Quer dizer, como é que eu vou controlar? Ele é uma metodologia para isso. Eu já ofertei esse mês, vou olhar lá no lugar no envelope desse mês está lá. E ele a principal razão dele, ela é
ela tem a ver com um cuidado administrativo humano, mas com um cuidado com uma pessoa que a gente coloca no cargo especial do tesoureiro. Imagine o seguinte, é fácil, imaginem, é fácil a gente controlar e comprovar os gastos da igreja. O que a igreja gastou, como é que saiu o dinheiro. Isso é muito fácil. Dá a nota aqui, está aqui todas as notas. Isso não é fácil? Agora, como é que a gente comprova que entrou na igreja? Quem tem o controle disso? Imagina sem envelope. Não tem envelope. Todo o dinheiro que entra, simplesmente entra, não sabe quem entrou. Olha, para que a gente exponha a pessoa que a gente elegeu para lidar com o dinheiro da igreja, que não é dele, né? Para que a gente exponha essas pessoas, né, a uma situação que eles não vão ter como se defender, né? É algo muito fácil. Deixa eu dizer assim, só eu já ofertei mais hoje do que isso que está aí, como dito da oferta de hoje. Pegou o dinheiro. E aí? O envelope, ele é uma maneira de proteger o tesoureiro. Aquele que a gente elegeu para um cargo bem difícil. É um cara que lida com dinheiro que não é dele. A gente pode ver que o envelope é uma maneira de dizer assim, o tesoureiro dispõe, olha, mas o dinheiro que entrou aí não foi esse. E aí tem ali a relação. Foram esses os ofertantes. Não é? Aconteceu alguma coisa com algum outro, alguma vez? Não. Alguém outro pode olhar todo o histórico aí. Porque aquilo que entra como prato, né? Se a gente tem um sistema de envelope, é sempre algo pequeno. Né? Sempre é irrisório. Né? E normalmente quem é contra o envelope é porque tem vergonha da sua oferta, na verdade. Humanamente falando. Né? Não quer, né? Ou porque quer ofertar pouco mesmo. Tá? Mas, né, isso aqui não tem a ver com isso, né? O que Jesus está querendo dizer aqui, e ele tem em vista os fariseus, aqueles que querem, estão ofertando ali para mostrar o que estão, né? Até porque essa informação da questão do envelope, né, é uma informação muito privada também, não é uma coisa que fica tá aí, enfim, eu não sei disso, tá? E prefiro não saber às vezes. Então, isso é um critério, né, a respeito de oferta. E aí, quando a gente vai olhar, aqui tem alguns critérios de oferta. Quando a gente vai olhar critérios, quando eu falo em oferta, eu gosto de falar de critérios bíblicos que devem orientar o nosso ofertar como igreja. Existem sistemas que, vamos dizer assim, privilegiam mais os critérios bíblicos de oferta e sistemas que privilegiam menos os critérios bíblicos de oferta. Por exemplo, um outro critério, e aí isso está lá em Marcos 12, 41. Texto da viúva pobre, texto curtinho, mas riquíssimo, nós vimos nas reuniões de professores, né? Marcos 12, 41. Jesus estava no pátio do templo, sentado perto da caixa das ofertas, olhando com atenção para as pessoas que punham dinheiro ali. Detalhe é que a caixa das ofertas, ou gasofilácio, era um móvel, né, com características muito peculiares. Ele era feito internamente, ele era tipo, a gente colocava dinheiro, né, em cima, só que ele não simplesmente tinha um lugar onde o dinheiro caía, né, não era tipo um cofrinho assim. Ele tinha uma estrutura interna de metal fino, né, e uma estrutura, como é que chama isso? Serpentina. Uma serpentina com metal muito fino que fazia barulho, e a ideia era fazer barulho mesmo.
o peso da moeda. Então, se a pessoa colocava uma moedinha ali, fazia um barulhinho, né? E as moedas menores eram de Nem menor fazia. valor. Colocasse uma moeda grande, que era uma moeda de grande valor, ali já fazia um barulho que as pessoas que estavam em volta já olhavam para ver quem estava ofertando. E o que os fariseus faziam de maneira muito costumeira era ir com sacos de moedas, e moedas pesadas, iam lá e virar. E aquilo fazia uma barulheira que todo mundo olhava. Qual era o objetivo do cara que fazia uma oferta dessa? Exatamente. Então, assim, nós temos sistemas de oferta na igreja que às vezes lembram gasofilácio, não é? Às vezes tem algumas coisas aí que vamos dizer assim, eu não sei se já teve aqui ou se tem, enfim, livro ouro. Conhece o livro ouro? Tentou uma vez para algumas Livro ouro. construção do salão, acho. Quer dizer, é uma maneira que a pessoa diz assim, eu oferto, mas tem que botar o meu nome no livro ouro aí, ó, para ficar para a posteridade que eu ofertei isso aí. Sabe? Às vezes, assim, é lógico, e aí quem faz e quem participa, né, dessa situação, nem sempre se dá conta dessa contradição aqui. Né? Eu vi, e aí eu vou contar de novo o mesmo caos. Né? Numa igreja, o pastor que me disse, foi assim, se precisava lá de um dinheiro, um belo dinheiro, sei lá, 3 mil reais para botar um telhado ali. E aí, o pastor no fim do culto, então, falou, né, precisamos aí 3 mil reais para botar o telhado. E aí o seu fulano lá levantou, fez o cheque lá no fim do culto. E aí depois me perguntou para o pastor assim, ou o presidente falou, eu não lembro exatamente qual foi a situação. Poxa, mas por que não eu sabia que ele ia ofertar. O presidente acho que disse, por que não falou com o cara então em particular? Não, em particular ele não ia ofertar. Já tentei, em particular não sai assim no culto, assim no fim do culto. Quer dizer, é bem o gasofilácio. E às vezes a gente está tão imerso, né, com tanta vontade de realizar um determinado objetivo que a gente tem, que a gente cede a esse tipo de coisa, né, a esses gasofilácios aí. Né? Então, bom, aí vamos, essa era o ofertar do templo, né, no tempo de Jesus. E Jesus olhava com atenção que as pessoas punham ali. E essa é uma das questões interessantes. Deus, Ele repara nas nossas ofertas. É verdade que as nossas ofertas elas não estão em primeiro plano. A nossa fé está em primeiro plano, mas Ele repara também. Não é? É isso que Jesus está ali, perto do gasofilácio, reparando. Diz que se tinha vários gasofilácios até no templo. Então chegou uma viúva pobre e pôs na caixa 2 moedinhas de pouco valor. Ninguém viu. Ninguém reparou a oferta dela. Só que ela era uma viúva e ela era pobre. Quer dizer, praticamente é uma redundância. Toda viúva era pobre. Ela perdeu a pessoa que sustentava ela. Ela provavelmente vivia com a ajuda de alguém. Alguém ajudava ela a sobreviver. Né? Então uma viúva, né, ofertar, pobre, redundante, né, quer se dar mais ainda ênfase, né, a essa questão de que ela não tinha dinheiro mesmo. Né? 2 moedinhas de pouco valor. Jesus então chamou a atenção dos discípulos. Porque a oferta dela, o barulho, não chamou a atenção de ninguém.
Eu afirmo a vocês que isso é verdade, essa viúva pobre deu mais do que todos. Então não sabe, só um pouquinho. Não, nem ouvi nada. Como é que ela deu mais que os outros? Né? Essas moedinhas aí, porque os outros deram do que estava sobrando. Porém ela é tão pobre, deu tudo que tinha para sobreviver. Quer dizer, os outros ofertaram com um grande valor, né? Mas eles, primeiro, era daquilo que estava sobrando, e eles fizeram isso, na verdade, para aparecer. Segundo, ela deu tudo que tinha. Qual era o percentual da oferta dos outros? Resto. O percentual da oferta dela, 100%. Tudo que ela tinha. Agora, uma curiosidade, e aí um critério da oferta, né, que a oferta dela foi abundante, ela foi generosa, extremamente generosa na oferta dela. Mais um critério, né? A gente deveria pensar nisso também quando a gente oferta. Mas por que a história termina aqui? A gente não sabe. O outro dia da mulher, a gente não sabe como é que foi a vida dela dali para frente. Por que a história termina aqui? Eu acho que se a história continuasse, independente de como ela continuasse, a gente ia se perder na explicação. Imagina se o texto bíblico dissesse que Deus garantiu a próxima refeição dela. Se ela tivesse tido recompensa. Exatamente. Você oferte assim que nem ela, 100%, e Deus vai te dizer, ela não ofertou porque ela sabia que Deus ia dar um jeito na próxima refeição dela. Não foi essa a questão. Talvez, a gente vai pensar assim, e se faltou na próxima refeição, e se ela morreu de fome? Não é impossível? Não é impossível. Pode ter acontecido. Mas a gente também se perderia na explicação, né? Que Deus é esse, né? Que deixa que isso aconteça. Então a grande questão ela não ofertou por causa daquilo que aconteceria depois. Ela ofertou que Deus, na certeza de que Deus ia cuidar dela, mesmo que ela tivesse que morrer de fome no outro dia, né? Deus sabe o que é melhor para ela. E essa que é a grande questão da oferta e da motivação da oferta. Ofertar sem esperar recompensa. Só que o tópico inicial, né? Por que nós ofertamos? Não porque Deus precise de nós. Quer dizer, a gente deveria se ver como alguém que quer participar do trabalho, né? Manter a pregação do Evangelho. Bom, e se a gente não fizer, Deus vai dar outro jeito. Só que a gente aí não participou disso, né? Não para que a gente seja elogiado por alguém, não para que a gente ganhe o céu, né? O céu não pode ser comprado, mas para que a gente demonstre a nossa gratidão e o nosso amor a Deus e ao próximo, né? Ofertas são também um fruto da fé. Tá? Ponto 2 ali, nossas ofertas visam a expansão do reino de Deus, através da evangelização dentro e fora do país, torna necessário sustentarmos os campos de missão, os seminários, os institutos da igreja, né, todos os empreendimentos a serviço do Evangelho. Existe humanamente, a igreja precisa, Deus não precisa do nosso dinheiro, a igreja precisa para se sustentar. E ponto 4 também, o crente cristão, né, dá a sua oferta conforme a sua prosperidade, né? Quer dizer, tendo em vista aquilo que Deus deu para ele, né? Se Deus deu menos para ele, Deus não vai querer que ele dê mais. Uma vez eu fui visitar uma senhora que não estava, era bem frequente na igreja, uma senhora muito pobre, e ela não estava mais indo na igreja, e ela disse, pastora, que assim, que meu marido ele sempre dava dinheiro para mim, tá? Eu separava tanto desse dinheiro que ele me dava para ofertar, mas agora eu acho que o marido faleceu, e aí acho que foi isso.
E o filho, então, que estava sustentando ela não tinha nem aposentadoria, né? E ela disse, mas agora não tem mais nada. Eu digo, olha, Deus está dando dinheiro para a senhora? Não. Então, certamente não é isso que Ele quer que a senhora oferte. Deus não vai pedir uma coisa que Ele não deu, né? Um percentual daquilo que Ele não deu. O percentual de zero é quanto? Né? Vamos dizer, a sua oferta é 5% do que a senhora ganha, né? 5% de zero é zero. A senhora não tem de onde ofertar. Até se a senhora chega lá com dinheiro para Deus, Deus vai olhar e dizer, a senhora tirou de onde isso? Eu não dei. Então, isso talvez é uma questão a ser repensada. E uma outra questão é que normalmente quando a gente olha para esse texto, a gente começa a se comparar com a viúva pobre, né? A gente pode se comparar com a viúva pobre. Eu sou viúva, eu sou pobre, né? Volta e meia a gente gosta de se comparar nas moedinhas de pouco valor, né? E não no deu tudo que tinha, né? Tá bom? Vamos adiante? Ou vocês têm perguntas aí, questionamentos? Vamos para as preocupações terrenas. Jesus diz interessante lá em Mateus 6, né? Não acumulem tesouros aqui, onde a caixa, a traça, a ferrugem. Quer dizer, a grande questão os tesouros desse mundo, né? Eles terminam. Sempre vão terminar. A gente não... Diga. E os 10% é bíblico mesmo? É bíblico. Se mantém? Verotestamentário, tá? Só vou tentar ser breve nesse sentido. O dízimo, 10%, fixo, ordenado e até assim, como lei, tá? Ele faz parte da lei cerimonial do Antigo Testamento. Tá? Ele foi não imposto, mas estabelecido num contexto em que, e aí isso precisa ficar claro, 12 tribos de Israel, 12 povos, né? Essas tribos, na hora que entraram numa terra que não era deles, que Deus tinha dado para eles, Deus distribuiu, fatiou essa terra em 11, não 12. Quer dizer, uma tribo ficou sem terra. Foi justamente a tribo de Levi, ou os levitas. Os levitas são quem? A família que servia no templo, né? Os levitas seriam sacerdotes, né? Pessoal que servia no templo. Como é que uma tribo sobreviveria numa sociedade agrária? Com 10%. Então, esse foi um acordo, não é? Que quando o povo chegou lá, vão dizer assim, essa terra é de vocês, mas cada uma das tribos vai ofertar 10% do seu rendimento, da sua colheita, enfim, para a tribo de Levi. Nesse contexto, que Malaquias vai dizer, se vocês estiverem dando 9%, se vocês estiverem enganando, vocês estão roubando a Deus. Nesse contexto. Agora, no Novo Testamento, o dízimo no Antigo Testamento era estabelecido e era uma lei, né? Agora, no Novo Testamento, ele pode ser comparado com toda a lei cerimonial, não é? Com as cerimônias como imolar um cordeiro, tinha que ser de um ano, tinha que ser... Só um pouquinho, isso faz parte da maneira do Antigo Testamento de se prestar um culto a Deus, não é? Então, no Novo Testamento, a gente nunca vê o dízimo sendo reestabelecido ou algo parecido, ou sendo confirmado. A gente vê uma menção ao dízimo no Novo Testamento. Sabe quem é que faz essa menção? O fariseu, na parábola do fariseu e do publicano. Eu jejuo 3 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Quer dizer, no Novo Testamento nunca se aparece o dízimo num contexto positivo. Assim como quem diz, vocês também têm que fazer isso. Tá? Então, agora,
o princípio, como eu digo, o princípio bíblico de oferta, percentualidade, continua existindo. Por que Deus não deu um valor lá no Antigo Testamento? Ele deu um percentual. Porque o percentual, ele vai ser uma referência que vai me fazer olhar para o todo. Não é? Deus, quando eu vou pensar na minha oferta, eu não penso só na oferta em si, eu penso em tudo que Deus me deu. Eu disso tudo, reconhecendo que tudo que Deus me deu, esse 100%, eu vou separar um tanto, um percentual. Se a gente não olha para o percentual, a gente pode chegar a um momento em que a gente vai achar que a nossa oferta está grande demais. Né? Vamos dizer assim, eu ganho R$1.000 e oferto 10%, né? Oferto R$100. Pode chegar um dia em que eu estou ganhando R$30.000 por mês, e aí eu vou olhar, pegar assim 13 mil, vou ofertar 13 mil para a igreja. É muita grana, não vou de jeito nenhum ofertar. Quer dizer, sinceramente, se eu olho para os 3 mil, eu vou dizer, é muita grana. Mas se eu olho para os 100%, eu vou dizer assim, poxa, olha como Deus está sendo bom comigo. Continuo achando isso aqui muito? Talvez eu vou achar pouco. Então, a percentualidade, ela nos faz pensar nisso. Né? Agora, teve um autor que eu li, eu achei interessantíssimo. Ele vai dizer assim, por isso a percentualidade ela permanece como critério, ela não... agora, quantos por cento Deus quer que eu oferte? O Novo Testamento não estabelece, não é? Um percentual. Agora, e o que esse autor fala é isso. Pensa assim, quando o pessoal do Antigo Testamento, é que a gente usa esse argumento para chutar para baixo, né? A gente usa esse argumento para dizer assim, tá, então vai ser 5%. Então vai ser, ele usa esse argumento para chutar para cima, né? O cara chama Werner Erland, tem livros muito bons, né, nessa área. E ele vai dizer o seguinte, quando o povo tinha os 10%, bom, se alguém vai me dizer quanto de bom o referencial dos 10% do Antigo Testamento pode ser citado como um referencial bíblico, não é? Não obrigatório, mas ele é um referencial. Né? Nós temos exemplos abundantes de gente ofertando 10% na Bíblia. Isso a gente pode dizer que sim, não é? Quando debaixo da lei. Agora, eles debaixo da lei, o que eles tinham? Eles tinham a lei e eles tinham, no Antigo Testamento, as promessas. E agora o que nós temos? Nós temos a libertação da lei e o cumprimento das promessas. E é aí que o cara chega e diz assim, sinceramente, olhando para essa comparação, esse povo aqui, debaixo da lei, só com as promessas ofertava 10%, e eu, liberto da lei, com as promessas todas cumpridas, com Cristo crucificado, eu vou pensar em ofertar menos que eles. De fato, se a gente for fazer, poxa, eu devia pensar num percentual, na verdade, maior do que eles lá no Antigo Testamento e não menor. Né? Mas isso nos deveria levar a ofertar de maneira mais abundante. Né? Mas tudo bem, eu acho que se a gente começar como igreja a pensar nesses critérios e começar a pensar nesse sentido, talvez, nesses critérios todos, talvez um dia a gente possa chegar a pensar lá. Né? Eu acho que é melhor a gente pensar. Primeiro vamos falar dos critérios todos, vamos falar porque a gente também não pode, isso eu estava falando até no fim do almoço aqui, a oferta é fruto da fé e a gente não pode esperar crescimento na oferta se não houver crescimento na fé. Quer dizer, uma coisa deve acompanhar a outra. Então, por isso a gente não deve esperar milagre nesse sentido. O aumento na oferta, ou até, eu dizer assim, bom, eu oferto 5% esse ano que vem eu vou me programar para ofertar 6%. Isso é por um lado, eu devo esperar isso de quem está crescendo na fé, e não o contrário, não de alguém que vem menos nos cultos e vem... Não, desse eu devo esperar até que a oferta dele vá diminuindo,
né? Porque ele tem fortalecido pouco a fé dele. Ok? Vamos então tentar. Jesus diz, interessante, né, quando fala dessa questão dos tesouros no céu e tal, fala que é impossível servir a dois senhores. Aqui a questão é ter dois donos, um escravo ter dois donos. Não, escravo ele só pode ter um dono, porque senão um vai mandar ele fazer alguma coisa e o outro vai chegar lá e vai dar uma ordem, ele vai ter que escolher se ele vai obedecer o primeiro ou a segunda ordem. Ele não vai, quer dizer, e aqui a questão é o escravo, ele tem que obedecer imediatamente o seu senhor. Ele vai demonstrar preferência, né? Logo que houver contradição entre a ordem dos dois senhores, né? Não existe como, não tem como. Então, não tem como servir a Deus e servir as riquezas. Isso não significa não tem como ser rico e servir a Deus. Quer dizer, o Jesus está falando de as riquezas como um Deus, né? Ter as riquezas como um Deus ali, a quem a gente está servindo, né? E aí Jesus diz que a gente não precisa ficar ansioso e tudo mais. Quer dizer, Deus vai cuidar da gente, né? Assim como cuida dos passarinhos, enfim, né? A gente devia aprender mais com os passarinhos, com as aves, com as flores, também, com as plantas, né? Porque Deus cuida de nós. Nesse contexto que Jesus diz, até os cabelos da cabeça de vocês estão contados, né? Quer dizer, Jesus, isso é uma palavra de evangelho. Deus sabe da gente, é coisa que a gente não sabe, né? A gente não sabe quantos cabelos ele tem, né? Para mim é mais fácil que não tem. Mas quando Deus sabe esse tipo de coisa da gente e a gente não sabe. Então, Deus cuida da gente, Ele sabe da gente até mais do que a gente mesmo. E é interessante que você sabe para que é usado esse versículo dentro de contextos evangélicos tradicionais? Para justificar que a mulher não pode cortar cabelo, porque até o cabelo está contado. Então Deus tem lá no céu a caixa com todo o cabelo que a mulher cortou aqui no mundo. Está lá, a gente vai prestar contas disso. Jesus falou isso como evangelho. Jesus não disse de maneira nenhuma. Vai prestar conta de cada fio de cabelo aí. Tá? Vamos só mais uma, que daí a gente chega no fim do E. Tá? Eu queria continuar. Ter ido mais adiante, mas aí pelo tempo não vai dar. Também os textos muito ricos, a gente fica. Deixa eu chegar lá em Mateus 22. A gente leu isso aqui esse final de semana. Mateus 22, de 15 a 22. Não, na verdade a gente vai ler. Poxa vida, eu vou estragar o sermão. Deixa, e talvez seja interessante até no contexto pré-eleições que a gente está aí, né? Os fariseus fizeram um plano para conseguir a prova, né, contra Jesus, né? Mandaram alguns dos seguidores de Herodes perguntarem: mestre, sabemos que o senhor é honesto e ensina a verdade sobre a maneira de viver que Deus exige. Não se importa com a opinião dos outros, nem julga pela aparência. Talvez aqui eles já quisessem responder para Jesus, dizer para Jesus como é que eles queriam que Jesus respondesse, né? Não tenha medo, pode responder, manda bala no Herodes, tá? Pode criticar as autoridades, tá? A gente não... Então, o que o senhor acha? É ou não é contra a nossa lei pagar impostos ao imperador romano? Quer dizer, a lei, o Antigo Testamento, não previa estar debaixo do domínio do império. Não previa isso. Né? Se eu não me engano, os impostos lá, a carga tributária era de 30%, eu acho, do que o Império Romano ficava. E isso sem nenhum tipo de benefício da população. Isso era só para ser gasto com o luxo do imperador. Só. E com reforço no exército, com coisas que não com o serviço da população. Jesus percebeu a malícia deles e respondeu: hipócritas,
por que vocês estão procurando uma prova contra mim? Tragam uma moeda com que se paga um imposto. Trouxeram a moeda e ele perguntou: de quem são o nome e a cara que estão gravados nessa moeda? Eles responderam: são do imperador. Então Jesus disse: deem ao imperador o que é do imperador e deem a Deus o que é de Deus. Eles ficaram admirados quando ouviram isso e deixaram Jesus e foram embora. Quer dizer, por um lado, se dissessem, né, Jesus, não, é contrário à nossa lei pagar imposto ao imperador. Quer dizer, ele seria considerado alguém que estava incitando o povo a não pagar imposto e a se rebelar contra o império. Tá? E se ele dissesse tem que pagar imposto para o imperador, ele ficaria contra o povo. Ele ficaria, né, tá do lado do império, defendendo o império e contra o povo que estava sendo oprimido por esse império, né? A grande questão é que, como cristãos, a gente é como que cidadão de dupla nacionalidade, né? A gente tem essa pátria nesse mundo aqui e a pátria celeste, né? E a gente vive nas duas. A gente não pode fingir que não vive aqui. A gente precisa se envolver como cidadão aqui, né? A gente tem responsabilidades como cidadão aqui também, né? E é interessante que Deus, ele reina nos dois. Como Lutero gosta de dizer, né? Deus, é como se Deus ele tivesse um reino debaixo da mão direita dele e um reino debaixo da mão esquerda. Ele governa os dois. Não é que, vamos dizer assim, a igreja, que é governada pelo Evangelho, não pela lei, né? Que é Deus que governa ela, só que o Estado ele é um poder que também que é governado por Deus, né? Não, é como que se Deus estivesse fazendo isso com a mão esquerda, né? Não é obra própria dele, não é isso que ele quer fazer, ele quer governar pelo Evangelho e tal, mas aqui ele governa pela lei, né? Então não adianta a gente chegar lá diante de um juiz cristão que vai condenar a gente à morte, né? Se esse for o caso, diz assim: não, mas tu é cristão. E ele diz: bom, eu estou arrependido. Ele vai dizer: bom, como cristão eu vou te dizer, tu está perdoado. Como juiz eu vou dizer, tu vai morrer. Né? Quer dizer, são duas coisas diferentes, são dois reinos diferentes. Tá? A gente é súdito de um Estado, né, por nascimento. E a gente passa a ser súdito do reino de Deus, né, da igreja pela fé. No Estado existem governantes e governados, né? Na igreja todos são iguais. Não existe alguém que manda e alguém que obedece. Existem pessoas que cumprem funções diferentes, né? Mas Jesus até vai dizer isso, né? Em todos os grupos tem quem manda e quem obedece, mas entre vocês não é assim, entre nós não é assim, né? É bom, pode ser que alguém seja escolhido para pregar a palavra de Deus e esse alguém tem a autoridade que não é dele, que na verdade é a autoridade da palavra de Deus. Na medida que ele está pregando a palavra de Deus, ele está usando essa autoridade, que não é dele, que é da palavra de Deus, não é? Mas na medida que ele está falando algo que não é da palavra de Deus, né? O pastor levanta lá na Assembleia e diz: a igreja tem que ser azul, né? A cor da igreja. Ele está pregando a palavra de Deus? Não, ali é a opinião que deve contar com a opinião de qualquer outro, não é? E assim se a gente for pensar também, né? Pessoas são na liderança da igreja, local, distrito, né? Pessoas são eleitas para cumprir uma função, para exercer um cargo, não é? E na medida que elas estão exercendo esse cargo, tudo bem, elas são colocadas como autoridade, não é? Mas elas não estão ali como alguém que manda para os outros obedecerem, né? Quer dizer, é preciso fazer essa diferença, né? O Estado cuida do bem-estar material, a igreja do bem-estar espiritual, né? O Estado garante a todos a liberdade de culto, de consciência, não interfere nos assuntos da igreja e a igreja não se ocupa com política e assuntos administrativos. Agora, como é que isso aqui
também para mim é uma reflexão muito recente. Isso tem sido muito mal interpretado e tem sido muito mal utilizado até pela igreja, tá? Pelo Estado e pela igreja. Exemplo, debate presidencial. A Luciana Genro chamou o Everaldo para eles debaterem, né? E ela disse: eu vou chamar o Everaldo, né? Porque dizem que ele é o pastor Everaldo, mas que ele é um candidato, e eu não vou chamar ele de pastor aqui, ele aqui é o Everaldo. Por um lado, eu acho que ele não devia ter usado esse título, né, para concorrer. Eu acho que não cabe ali. Mas se ele e os assessores e o pessoal da campanha decidiu usar esse título, né, os outros deveriam respeitar e usar o título. Porque alguém, por exemplo, né, contesta que o Lula é chamado de Lula, que esse não é o nome dele, que esse é um apelido. Vou te chamar de Luiz Inácio, não vou te chamar de Lula porque Luiz Inácio é o teu nome. Ninguém falou isso e ninguém contesta. Agora, porque é um título religioso, aí alguém contesta, né? Então, assim, nós vivemos num momento histórico no nosso país em que tudo que cheira ao religioso, né, é retirado, existe uma tentativa de retirar a credibilidade e a validade de uma opinião de alguém, porque esse alguém é cristão, porque esse alguém é pastor, porque esse alguém é qualquer coisa que seja, não é? Quando ali ele deveria saber que a opinião dele não vale mais do que os outros, mas vale como a opinião de um cidadão ou de alguém eleito para um cargo, não é? De um parlamentar, ou seja lá o que for. Então, isso acontece, de novo, muito na discussão sobre homofobia e tudo mais, não é? Bancada evangélica. A bancada evangélica não deve ser ouvida porque eles têm que aquilo que eles creem, eles devem guardar lá para dentro da igreja, não é? Existe uma grande tentativa de desmerecer o posicionamento do cristão na sociedade, não é? E isso a gente não pode admitir. O nosso posicionamento, ele tem o mesmo valor do posicionamento de qualquer um, não é? Já tentaram desmerecer na campanha, fazer isso com a Marina, né? Porque ela é evangélica e porque ela não sei o quê. Quer dizer, então fizeram isso uma vez também quando o deputado federal Marco Feliciano foi eleito para ser presidente da Comissão dos Direitos Humanos. Comissão de Direitos Humanos. Não, mas ele não pode ser. Quem é que disse que não pode? Quem é que disse que não? Por que ele não pode? Porque ele é pastor? E porque o movimento LGBT fez da Comissão de Direitos Humanos uma comissão que envia verba para a parada gay, por exemplo? Por isso que não pode? Bom, primeiro, a gestão anterior não devia ter descambado para esse lado. Por outro lado, a grande questão é quem critica isso não conhece de regra do estatuto interno lá, né? A grande questão é de onde vêm os presidentes dessas comissões. Eles são indicados, né? Existe uma negociata dos partidos, e os partidos que têm maioria escolhem as relatorias e as presidências das comissões importantes. As comissões menos importantes, elas são distribuídas para os partidos menores. E sobrou a Comissão de Direitos Humanos, que ninguém quis, né, para o partidinho lá, que é o partido do Feliciano. E o cara que mais conhecido, né, o deputado mais conhecido do partido é o Marco Feliciano. Vão fazer o quê? Foi isso. Bom, o problema foram os outros partidos. Ou também o problema é a regra da casa, né? Deveria ser alguém que tem histórico de luta pelos direitos humanos. Acho que deveria. Mas se a regra é essa, a regra é essa. Mas a grande questão que eu vejo na tentativa de desmerecer ele. Eu gosto de dizer o seguinte:
eu gostaria de ser o último a defender esse cara, né? Porque como pastor eu não concordo com ele, né? Agora, não concordo com aquilo que ele ensina, não concordo com aquilo, mas eu vejo nessa crítica a ele, na verdade, uma crítica a todo cristão, né? Tudo que é cristão, de dizer assim, não, só porque tu é pastor lá. Então, essa é a tua posição como pastor, e isso deixa lá na tua igreja, isso não traz para cá. Bom, mas só um pouquinho, cada um que opina, não é, nesses ambientes, opina de acordo com os seus valores e traz ali os seus valores, não é? Então, é como se um engenheiro fosse dar um parecer sobre a construção de uma ponte e tu dizer assim, não, só um pouquinho, essa é a tua posição de engenheiro, tá? Aqui a gente não, é deputado, aqui a gente só pode... Só um pouquinho, mas ele tem o direito de ter a opinião dele pelas razões que ele tiver, não é? Então, essa questão de divisão de igreja e Estado, ela tudo bem, ela é verdadeira, só que nós estamos chegando num momento crítico, não é? Da má interpretação disso aqui, não é? A César o que é de César, a Deus o que é de Deus, mas nós não vivemos num deles só. Nós circulamos nos dois e nos dois nós temos vez e voz, enfim, e nós temos direitos e deveres. Né? Ok? Podemos ficar por aqui terminando o E. E na próxima a gente volta no F. Eu só uma pergunta. Pois lá no início. Bem no início. Tá. Na parte do ensino-nos a orar, tem ali sobre o jejum. Jesus ele jejuava, certo? Isso deveria ser continuado, porque tem algumas igrejas que continuam isso até hoje. Daí eu queria saber, isso é uma coisa que os discípulos deviam fazer, os cristãos deveriam seguir ou não? Ou isso é algo que era naquela época e foi bom, Jesus, ele viveu para cumprir a lei. A lei cerimonial do Antigo Testamento. O jejum fazia parte disso. Agora, o que pode haver hoje é um jejum voluntário. Mas, agora, o grande problema primeiro, não existe recomendação, né, de que os cristãos façam isso, de fato. E quando até Jesus diz assim, olha, vai chegar um momento em que vocês vão precisar jejuar e tudo mais, quer dizer, ele está querendo falar das privações que que os cristãos vão ter que passar. Ele não está dizendo, olha, procurem jejuar e façam. Né? A grande questão é que, como é que o jejum é vivido nas igrejas evangélicas hoje em dia? Ele é visto e vivido como algo meritório, como algo que eu vou fazer para que Deus ouça mais a minha oração, para que, e isso é complicado, isso não é bíblico. Agora sim, de que forma que eu vou, e aí Lutero é muito, como é que eu vou dizer, muito bom interpretando esse tipo de coisa. Ele vai dizer assim, se for pensar, vamos pensar uma coisa, como é que eu vou agradar a Deus agora? Eu quero me esforçar muito para agradar a Deus, para viver uma vida bem como Deus quer. Onde é que eu procuro aquilo que, né? E aí ele vai dizer, não procure fazer aquilo que tu acha que deve fazer. Olha para os mandamentos, ali já tem tarefa que chega ali. Né? Olha então,